Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sei que vocês estão sentindo falta de alguém. Gustavo Cesário, nosso amigo ilustre, ele não vai mais poder continuar conosco. A gente está tendo, né, um conflito de agendas porque é difícil conciliar as aulas, é difícil conciliar toda essa questão tipo de estúdio, mas continua sendo o nosso podcast, meu e dele, meu e de vocês. E já começando assim, né? Vocês sabem, me apresentando, meu nome é Ayla Miranda, pra quem não me conhece. Eu amo pintar minhas unhas, super amo usar neon. Eu faço publicidade e propaganda aqui no IBMEC e eu sou apaixonada por styling e produção de moda. E hoje eu tenho um convidado ilustríssimo que foi meu amigo Leandro Bolivar, que me apresentou, fez a ponte, que o nome dele é Brian Leonardo Neri, amores. Porque, gente... Por favor, se apresente, Brian. Olá, pode Gali. Ih, bati aqui, gente. Não tem problema, deixa ele aí. Detalhes, eu ainda tô Foi. me acostumando com toda essa estrutura de podcast, minha primeira vez. Mas, prazer, pessoal. Obrigado pelo convite, Ayla. Muito obrigado por estar aqui e abrir esse espaço. Eu sou Brian Leonardo Neri, eu faço parte da L'Oréal Brasil como um todo. Eu construo hoje relações públicas de 3 marcas internacionais e 2 nacionais, como também a agenda de diversidade e inclusão como um todo. E eu tenho muito a contribuir também com alguns temas que eu acabo trabalhando no meu dia a dia, então vai ser maravilhoso esse nosso papinho aqui, que a gente já tem algo em comum que a gente vai compartilhar um pouco com vocês. Cara, total, assim, foi muito feliz. Eu tô realmente, assim, agradecendo tanto off de câmera quanto on de câmera. Agradecendo por você estar aqui. E pra quebrar um pouco esse gelo, porque, gente, eu tô nervosa, tá? Porque é a primeira vez. Eu queria fazer com você o Galê Galê Responde. Mara, bora. Então, bate-bola rápido, assim. É um item de moda favorito seu. Em Sharp. Item que não gosta de usar. Cinto. Boa. Cor favorita de usar. Azul, no momento. E uma cor que detesta usar. Verde. Legal. Um ícone fashion. Ai, Luísa Brasil. Peça que falou mal, mas agora você usa. Regata. Uma peça que você amava, mas agora enjoou. Jaquetas. Não uso mais jaquetas. Um look colorido ou look all black? All black. Make básica ou make exagerada? Depende, mais básica. E um produto favorito de skincare? Ai, gel de limpeza, sem dúvidas. Sério? Amo ficar fazendo esfoliação no rosto, massagem, fazendo aquela espuma, depois jogando uma água, é maravilhoso. Ai, eu amo muito o... Como é A que é o bruma, nome? não. Aham, sim. Ou água termal. Água termal. Amo. Eu amo. Eu boto na geladeira, espero, depois É muito disso eu vou lá. refrescante. Eu amo. Então, né, o Brian já tinha, né, o nosso, assim, compilado nos nossos Hot Topics, que eu amei que ele deu. E hoje eu queria muito falar sobre como surgem as tendências de beleza e também, né, sobre uma representação estética e tudo mais. Mas, além disso, eu queria começar como surgem as belezas, né? Como surgem as tendências de beleza. E quando eu tava pesquisando, eu vi que o top, assim, que eu vi que a galera viu que realmente era uma tendência, foi quando teve Euphoria. Euphoria na pandemia, trouxe aqueles psicodélicos da Rue aqui chorando, glitter. E aquilo, pra mim, foi, assim, um marco das maquiagens. Sim. Foi quando realmente as pessoas que produzem beleza dentro do audiovisual tiveram, de fato, o reconhecimento que antes só tinham quando eram personagens drag queens ou personagens muito, né, caracterizadas. Sim. E eu queria saber como que, né, dentro do seu dia a dia, você enxerga as tendências de beleza vindo. Show. As tendências basicamente guiam o dia de relações públicas como um todo, né? E as tendências nada mais é do que reflexo da nossa sociedade, né? Reflexo do movimento econômico que tá rolando naquele momento, do cenário político daquele país ou daquela região como um todo. Então, as tendências partem daí. Partem de uma construção tanto cultural quanto social e política. E quando a gente olha especificamente para beleza, a gente entende que alguns fatores influenciam na construção do que vai ser tendência para uso de produtos ou para construção de produtos e estratégia de marca, né? O primeiro é conhecimento de novos ativos. Então, por exemplo, né, empresas investem bastante em pesquisa e em desenvolvimento para conhecer fórmulas, combinações e novos ativos. Isso é muito legal. Que é muito legal, tipo, porque você
fica tempos tentando construir uma narrativa e descoberta de novos ativos que vai realmente entregar algo para o nosso consumidor, né? Eu acho que o primeiro ponto de tendência quando a gente olha para a beleza é realmente essa parte de desenvolvimento, né? De produção e etc. E quando a gente olha para essa construção de narrativa e conceito, a gente acaba sendo influenciado muito pela moda e muito também pelo contexto político e social que está naquele momento. Então, quando a gente olha para pandemia, por exemplo, que foi um marcador de tempo para a gente teve uma mudança no perfil do nosso consumidor, né? Então, quando a gente olha para a tendência de produto e de beleza como um todo, a gente tem um consumidor no centro. A gente sempre está olhando o que o nosso consumidor quer. Então, o que aquele momento cultural ou momento político está influenciando diretamente nos desejos daquele consumidor. Então, quando a gente olha para a pandemia, por exemplo, a gente está num contexto em que as pessoas estão presas estão dentro de casa, mais próximos da sua família, então isso acaba gerando um pouco mais de acolhimento, um sentimento de pertencer, de acolhimento, etc. E também um momento de você se despir de tudo aquilo que você levava para fora de casa, né? Então, em casa é um momento onde você está consigo mesmo, você consegue se conhecer, você se coloca à prova muitas das vezes e vai se autoconhecendo. E quando a gente olha para esse autoconhecimento, nada mais é do que você se despir de estereótipos ou de coisas que a sociedade lhe colocou. E quando você olha para a beleza, para a construção de beleza como um todo, até mesmo no autocuidado, você começa a ver as coisas mais cleans de uma forma diferente do que você via antes. Então, pra eu ter uma maquiagem, era uma maquiagem super colorida, era um skincare muito mais robusto, eu ficava horas fazendo mil coisas. E antes era, tipo, não, pra mim não fazia sentido porque minha rotina era muito corrida. Mas hoje, dentro da pandemia, eu tendo mais tempo dentro de casa, eu tenho mais tempo pra cuidar de mim mesmo. Então, se você olhar pros portfólios das marcas, acabou vindo rotinas completas, desde esfoliação, incrível. limpeza, a hidratação, etc. Eu tô hipnotizada, gente. Ele fala assim, é uma aula que eu tô tão hipnotizada que eu tô sem palavras. Isso é bem difícil. Fico feliz com isso. Mas a tendência, então, ela vai construindo a partir disso, né? O que o nosso consumidor quer necessariamente e como que o meio dele, onde ele está inserido, influencia diretamente no seu desejo pessoal. É do coletivo para o individual, Cara, que gera as novas tendências. total, assim, um dia desses eu tava, tipo, despretensiosa, fazendo uma entrevista na L'Oréal, assim, sabe? Que é uma coisa até que eu queria saber depois. E eles perguntavam assim, o que é beleza pra você, sabe? Porque às vezes as pessoas falam de uma maneira tão rasa. E pra mim, gente, é tudo isso que você falou. E assim, beleza, é você tratar bem o próximo. É você se tratar bem. Porque a gente sempre fala, né? Quando você vai tratar alguém... Quando alguém te trata bem e tal, a pessoa fica até mais bonita. E é você cuidar de você, você se tratar bem, você tratar o outro bem. Você realmente entender, assim, que beleza não vem só daquilo que você usa, como que você tá. É quem você é. Às vezes você é aquilo e é tão bonito você ser, tipo, legal, gentil, inteligente. Sabe? E o que a gente fala muito é isso, Estiloso. tipo, você precisa se conhecer para realmente valorizar a sua beleza. Os produtos nada mais são do que um reforço daquilo que você já tem. Então, o hidratante é para preencher aqueles poros que você já tem, é para dar uma realçada na beleza natural que você já tem. A gente não quer que você passe por algum tipo de procedimento ou outra coisa. A gente quer que você se olhe no espelho e consiga se ver e se ver possível dentro daquela beleza, sabe? Cara, então assim, já até nem vou fazer a pergunta de como que é uma campanha da L'Oréal, porque pra quem não sabe, Ryan é Beauty PR, né? Então assim, você já super fez uma campanha muito legal. Você já super, tipo, realmente mostrou como que a L'Oréal entende. E assim, eu bati muito na tecla da L'Oréal porque eu sempre vejo uns conteúdos muito legais seus. E eu queria saber, tipo, o que um Beauty PR faz no dia a dia, assim. Bom, o dia a dia, ele é muito dinâmico, ele O é que é um muito Beauty PR? O complexo. que é Bom, um Beauty PR? o Beauty PR, basicamente, eu acabo traduzindo, né? É basicamente relações públicas de beleza, né? Hoje eu estou inserido no mercado de beleza, mas eu posso ser um Music PR, etc. Mas hoje eu cuido da construção de reputação das minhas marcas, né? Então, através de alguns principais clientes ou stakeholders, que a gente costuma falar, que são pessoas chaves para a construção do nosso negócio, a gente acaba trabalhando imprensa, influenciadores, pessoas de ONGs que acabam trabalhando com a gente na construção de narrativas e também de mensagens chaves para o nosso consumidor como um todo. Então, a gente tem um fluxo, né, de
influência que a gente costuma falar, que ela vai desde vendas até o de influenciar diretamente, né? O de fazer consideração dos nossos produtos. E a gente acaba mesclando todas essas fases do consumidor, de ser impactado pela nossa marca, de ser impactado pelo nosso, pela nossa narrativa, para realmente conseguir vender no final das contas, né? Então, eu venho antes do marketing como um todo, fazendo o desejo pela minha marca, né? E a gente usa muito imprensa e influenciadores para construir esse desejo, esse aspiracional que a gente fala. Então, falando em desejo, de stakeholders, vamos falar um pouco da SP Fashion Week, que foi a semana de moda que a gente teve aqui no Brasil. E uma das coisas que eu fiquei sabendo, que eu não sabia, é que, em paralelo à SP Fashion Week, teve também a Africa Fashion Week. Dentro da SP Fashion Week, eu não sabia, a Africa Fashion Week já tem em outros países da África, mas aqui no Brasil foi a primeira edição. E uma das coisas muito legais que eu achei é que, assim... eles trouxeram uma diversidade de corpos gigantesca. Eles trouxeram tanto uma estética mais arquitetônica dos modelos de roupa, assim, nas passarelas. E trouxeram também uma coisa que eu achei muito legal, que foi trazer a emoção, né? Tipo, o sentimento de valorização da moda nacional. Que muito tempo a gente estava aí consumindo coisas internacionais e nunca olhando para dentro, né? Esperou aquele sentimento de vira-lata, esperou os maiores olharem para o Brasil e só assim valorizar. E uma das coisas que... Eu tô aqui com o Brian, gente, porque ele é uma pessoa preta e ele me entende. Que ele tá... A Robertita, que é uma modelo que eu super amo, ela tava lá e falando assim, que ela não dava mais entrevistas sobre representatividade. Porque, para ela, descentralizar também é democratizar. E isso é muito importante, muito legal ela falar isso, porque acho que por muito tempo ela foi... por ela ser, né, grandiosa e influente, sempre foi pegada como chave, tipo assim, para ser aquele modelo de modelo preta, gorda, periférica, LGBTQIAP+. E aí ela falou assim, não dou mais entrevistas. E acho que isso acontece, talvez, muito comigo e com você no dia a dia, porque a gente... Me emociono. A gente, tipo assim, tá em lugares, assim, que estão pessoas influentes, pessoas grandes, fazendo coisas legais. E sempre quando é sobre diversidade, quando é sobre falar de pessoas pretas, narrativa, né, da negritude, a gente é sempre pegado para Cristo para falar sobre isso. Tipo assim, hoje eu dei uma corroborada nesse tema, que eu falei, ele vai falar comigo porque eu preciso de alguém para falar junto comigo. E assim, tem outras pessoas incríveis para falar. E assim, você sente isso na pele, às vezes, no seu dia a dia, com toda essa... Eu sei que a nossa diretora tá aqui falando do nosso tempo, mas a gente vai estender o tempo. Só cuida do meu áudio aí, entendeu? E eu queria saber como é que é pra você no dia a dia, assim, tipo, tendo essa cobrança de estar sempre perfeito, falar sempre da maneira legal. Acho que é isso, né? Quando a gente olha para os espaços, principalmente tendo a Africa Fashion Week como sendo um exemplo disso, a gente durante muito tempo, os espaços e os locais foram incluindo pessoas. E sempre considerando aquelas pessoas, ou síndrome do negro único, então já tem uma, tá ótimo. Exato. Ou aquela cotinha básica, tipo, fazendo um proporcional 10% sobre X quantidade. Mas nunca era sobre a gente, nunca era sobre o que a gente consegue construir, ou sobre o que a gente poderia oferecer para aquele espaço, né? Era sobre adaptar o que já era feito pelo mainstream, ou seja, pelo centro, e adaptar para as outras pessoas que hoje estão requerendo esses espaços, né? Então, quando a gente olha para a construção do Africa Fashion Week, por exemplo, para mim é um local em que aqueles estilistas se viram na possibilidade de construir algo próprio para eles. E fez tanto sucesso quanto o São Paulo Fashion Week, que já é renomado, já é internacionalmente Meninos Rei, né? nomeado. Exato. Então, assim, são marcas que se viram na possibilidade de construir os seus próprios espaços para falarem além do que é ser uma pessoa preta hoje dentro do mundo da moda. E quando eu olho pro meu trabalho, pelo que eu faço, me irrita, sim, bastante quando me coloco nessa posição de ser a única pessoa ali dentro de um projeto para validar uma
uma estratégia de diversidade e inclusão, de, podemos Total. falar isso ou não. Só que não, eu posso construir desde o início, desde o marco zero, eu posso ajudar a pensar, a construir a estratégia, a trazer a narrativa, a trazer pessoas que realmente façam sentido. E trazer de forma natural a diversidade e inclusão, sabe? É isso que eu busco todo dia no meu trabalho. É eu falar dessas temáticas sem precisar ficar horas falando sobre isso. Eu quero naturalizar isso. Eu quero fazer uma campanha que anteriormente era protagonizada por pessoas não pretas, e hoje eu quero colocar essas pessoas aqui, mas eu não quero falar que elas são pretas e estão na campanha. Exato. Entendeu? Eu quero naturalizar isso cada vez mais nos espaços. E não só isso também, mas também ter a intersecção com as outras diversidades. Hoje eu puxo bastante também o pilar LGBTQIA+, como um todo, e como que a gente constrói essas narrativas para trabalhar a PR das nossas marcas, sabe? Então eu venho puxando isso muito. Eu sinto que dentro da empresa onde eu tô hoje, eu já consigo trabalhar isso de forma mais concisa, porque eu não tenho hoje mais somente eu nesses espaços, eu tenho outras pessoas que me acompanham. Galera. Entendeu? Tem uma galera ali que fica fazendo a régua do que realmente dá pra ir ou não dá pra ir. E a gente vem puxando isso, naturalizar a nossa presença nesse espaço. A gente não só fala da nossa vivência, a gente fala de tudo. Gente, por favor, assistam, sigam o Brian nas redes sociais, porque eu vejo como você faz essas campanhas, como você tá sempre, né, envolvido, e é tão natural, e é tão rico, porque, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre tô consumindo tudo que eu posso, e eu sempre começo... O que foi que tá sujo aqui? Aqui? Aonde? Meleca? Caramba, isso me deixou mó tempão assim? Gente, perdão. Eu amo. E aí, eu me perdi. Ah, tá. E assim, é tão rico como você faz, sabe? Porque eu sempre fico vendo e tal. E eu falo, isso aqui certamente foi só para engajamento. Isso aqui, pô, é na hora que bate o olho. E assim, te parabenizar, porque realmente as coisas são muito bem feitas, super naturais. Obrigado. E isso é muito, muito importante, porque assim, você não tem essa carga de, pô, tá ali, sabe? Sim, exato. E assim, pra gente terminar com um assunto muito, muito legal, que eu amo, que o que a SP Fashion Week e a Africa Fashion Week trouxeram foi um pouco dessa questão do afrofuturismo. E nada melhor do que falar sobre afrofuturismo do que Beyoncé, Sim, né? sem dúvidas. Gisele Beyoncé Knowles. E, gente, Carter, podemos esquecer que é assim, um ícone fashion pra mim sempre será ícone fashion, ícone tudo. Ícone tudo. E ela trouxe com o Renaissance essa questão do afrofuturismo, que eu vou ler muito rápido, só para conceituar, Claro. que o afrofuturismo ele é um movimento cultural, artístico e filosófico que surgiu no século XX e combina elementos da diáspora africana, da fantasia, da mitologia e da história, né? Ela começou lá nas artes plásticas, teve uma ascensão nas artes plásticas em 1980, que foi o surgimento da primeira personagem Pantera Negra, dos que a gente já conhece da Marvel hoje. E também, dentro das passarelas, dentro da moda, foi Grace Jones, que rompeu estereótipos que marginalizavam e empobreciam a população preta. Então, ela vinha com makes exageradas e roupas arquitetônicas. E, hoje em dia, dentro dessa estética que a Beyoncé trouxe dentro do Renaissance, foi essa questão, tipo, da fusão de estilos tradicionais e também contemporâneos, com símbolos culturais, tecidos inteligentes e impressão 3D. Então, assim... Se vocês nunca ouviram, por favor, tire esse tempo crucioso para poder ouvir. E ela sempre fez isso tão bem. Acho que veio uma pegada desde Black King, que, assim, para mim foi tudo. Eu amo. E Black King, ela traz essa parada de, tipo assim, a gente tá vindo... Olha, eu amo tanto esse filme que eu não consigo nem falar de toda a informação que tá na minha cabeça. Mas uma coisa que ela traz, assim, que assim, nós estamos vindo numa nova leva, numa nova geração. E aí, quando a gente fala, tipo, o preso é o novo rei, basicamente, né? O Lion King da parada, ela tá falando assim que a gente pode ter tudo. A gente pode ser básico, mas a gente pode ser extraordinário. A gente pode
a gente tem que tomar cuidado, né, com algumas coisas que estão ao nosso redor, mas também tá, tipo, livre, sabe? E isso dentro do Black King. E com o Renaissance Tour, a galera, tipo assim, em peso, sabe? Trazendo estilo, trazendo conceito nas roupas, trazendo identidade, estética, sim, de verdade, se jogando em tudo que a moda proporciona pra gente, sabe? É muito, assim, grandioso. Eu queria saber como, se fã de Beyoncé, Beehive somos, como é que é pra você estar nesse momento, tipo assim, isso é histórico, sabe? Isso é história. Não, sem dúvidas. Mas acho que tem um ponto interessante na construção de toda a discografia e também de narrativa da Beyoncé, que é o que eu gosto de falar antes disso nós somos a ancestralidade do futuro, então os que vão vir vão se inspirar no que a gente tem produzido. E o que a gente está vendo hoje na construção da estratégia da Beyoncé, seja nas músicas, seja nos looks, seja no conceito todo do Renaissance como um todo, nada mais é do que uma história contada. Então, se a gente pegar 2016, ela contando sobre Formation, ela tá falando sobre o primeiro momento, sobre luta pretas nos Estados Unidos e no mundo como um todo. Então, aqui ela trouxe o alerta sobre Black Lives Matter. Então, tipo, realmente vidas pretas importam. Aqui foi um momento ativista, né? Vamos dizer assim, de toda a construção dela enquanto uma profissional, enquanto artista. E depois a gente vem para um momento de celebração. Então, é isso que todos os profissionais pretos hoje, dentro do Brasil, buscam. Que a gente ainda tá na tecla da militância. Porque a gente não consegue avançar por devido às pressões sociológicas e políticas do Brasil como um todo. A gente quer chegar no momento em que podemos realmente nos entender enquanto pessoas possíveis e que o futuro realmente possa ser nosso, olhando para estética, como a Beyoncé traz dentro do afrofuturismo como todo, é você recontar o passado a partir de perspectivas pretas e ver o futuro a partir de perspectivas e construções pretas, é isso que ela tá fazendo dentro do Renaissance e do Black King. Então ela veio construindo todo essa história e falando para seus fãs, cara, é isso, nós somos a potência, a gente consegue chegar lá, a gente consegue fazer tendência, a gente consegue construir novas coisas, então façam. Tem uma frase que ela fala no The Carters, do álbum, que I make it and I done it. E eu sempre traduzo isso pra pessoa e falo assim, cara, eu fiz isso e consegui, é isso. É isso. Você tem que fazer pra conseguir. Se você não fizer, I am the girl, I am the girl. Exato, ela chegou nessa fase de ser I am the girl. E, então, o afrofuturismo sempre me inspirou muito a ler as coisas como um todo, né? Então, sempre quando eu vou ver política, sempre quando eu vou ver novas tendências, etc., eu sempre penso na perspectiva racial. Como aquilo vai voltar pra mim? Como que as pessoas hoje que estão corpos marginalizados vão inserir dentro dessa tendência? Então, por exemplo, no ano passado teve a tendência da balaclava que fala? Gente, em que contexto uma pessoa preta usaria isso, sabe? Não faz sentido. Tem nem como. Então, quando a gente fala de afrofuturismo, realmente tem essa lente de julgamento e entender essa nova tendência pra quem, pra quê e pra onde a gente vai com isso. Total, assim. Mas, ok, ladies, now let's get information. Eu trouxe aqui um presente. Mas, né, eu acho que eu acertei também, porque um presente pra Brian Leonardo, eu quero que ele coloque. Eu falei, eu tenho que fingir surpresa. E uma coisa muito legal também, gente, eu tive que esconder tudo aqui, porque senão os convidados vêm, eu tenho um nichozinho. Que Sweet Nath, ela participa de um projeto que eu faço dentro da minha atlética, que é para microempreendedores, que é o Benga Empreende. E Sweet Nath trouxe para você trufas de chocolate e doce de leite. Gente. Então, todos para você. Gente, olha isso. E um óculos novo, gente. Esse é Brian Leonardo, aqui para o Pod Galê, entendeu? E se vocês quiserem falar mais alguma coisa, se vocês quiserem conhecer melhor, só irem no... Fala seu robô aí. BLSN.blanco. Gente, tem nada a ver. Meu Blanco não é meu sobrenome. E BLSN são as minhas siglas, então descubram. Mas joguem no Instagram, estarei por lá. Mas no LinkedIn eu mostro mais um pouco do meu trabalho, né? Então podem me procurar por Brian Leonardo Neri, BRY, tá? Pra vocês me acharem lá, como um todo. Então é isso, galera. Um beijo e até mais. Até mais. Go, 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 go.